E estamos em direto, sim. Não consigo ver-te. Quem será que estás em direto? Mas agradeço-te por já aí estares e, portanto, que sejas muito bem-vindo ou bem-vindo. E quando chegares, sim, a mesma intenção te deixo. Esta transmissão, como podes ler, vai ser sobre perdas, sobre a perda, como podemos alavancar a perda, como podemos usar a perda para libertar então esses poderes, essas forças, essas capacidades que representam e ampliam, desenvolvem o nosso melhor, em especial nos momentos mais necessários, nos momentos em que a vida nos traz então esses desafios, nos traz essas convocatórias, a que possamos apresentar então o nosso melhor para lidar com as dificuldades quando elas nos aparecem. E eu, a preparar esta transmissão, cruzei-me com uma frase que me parece imensamente bonita. Parece que é uma frase de um poema de Rumi, é assim que está citado pelo autor Adalberto Alves no seu livro As Sandálias do Mestre. E eu vou já colar aqui a frase, que é para ficar aqui nos comentários. Onde há uma ruína, há a esperança de um tesouro. Porque não procuras o tesouro de Deus num coração desvastado? É a pergunta que Rumi nos deixa. Portanto, intemporalmente já podemos saber através de frases como esta e podemos reconhecer tantas e tantas outras. Nós já sabemos. Se tens acompanhado estas transmissões, mais uma vez aproveito para dizer, és muito bem-vindo para trazer a tua questão, o teu comentário, para juntos co-criarmos então o que está aqui a acontecer e para vermos então como é que podemos libertar então mais potencial das perdas possas ter atravessado na tua vida ou eventualmente possas estar a atravessar neste momento ou confrontar-te com desafios que podes encarar como perdas ou como perda. E portanto, este convite que Rumi nos faz a que encontremos os tesouros do divino, neste caso, na visão deste grande poeta sufi. Mas nós podemos encontrar estes tesouros mesmo em perspectivas não tão espiritualizadas como esta, reconhecendo que muitas das vezes, se olharmos para trás, para o nosso percurso de vida, momentos que nós definimos como sendo perda, muitas das vezes são precisamente esses momentos que vão libertar toda a gama de possibilidades para o nosso melhor perfumar cada vez mais o mundo, a existência, se quisermos seguir por este convite poético que Rumi nos faz, que de outro modo não chegariam entre nós se não fossem essas mesmas perdas, essas dificuldades. E as perdas, por definição, o que é que elas fazem? As perdas, por definição, abrem um espaço que fica para ser preenchido. Pode ser o espaço, para começar, da zanga ou da própria negação, se pensarmos também nas propostas que a psicologia da perda já fez a respeito da forma como nós podemos lidar com o processo da perda. Elizabeth Kubler-Ross foi uma das psicólogas da perda que fez um estudo que apresentou 5 etapas da perda e ela fala então que essas 5 etapas, muito resumidamente, são a negação, depois a zanga, depois há uma negociação, depois há um reconhecimento daquilo que é um estado depressivo e depois há uma aceitação. Há uma aceitação de que de facto perdemos alguma coisa. E então a partir desse momento temos uma base para começar a construir algo de melhor. Algo de melhor a partir do qual possamos então libertar as tais capacidades, os tais poderes, as tais forças que a perda nos pode trazer. Se soubermos então reconhecer, peneirar, ir além da dor, ir além do sofrimento, ir além daquilo que desapareceu, para reconhecermos aquilo que pode aparecer no seu lugar, ou eventualmente aquilo que lá estava, e que estava obstruído, que estava tapado, que estava coberto pela situação, pela pessoa, pela circunstância, pelo recurso que perdemos. Por muito que nos fosse agradável, por muito que nos fosse necessário, por muito que ocupasse o seu lugar e que não possamos conceber como é que a vida especificamente pode ser melhor sem termos aquela referência, sem termos aquele ente querido, sem termos aquela possibilidade, sem termos aquela situação que era tão decisiva para as nossas vidas e que agora já não é, já não está, já foi.
Pois, eh, alguém disse também que a sabedoria de Deus é a loucura dos homens, e vice-versa. Não sei se são exatamente estas as palavras. Eu penso que está citado na Bíblia. Gosto de fazer citações exatas. Neste momento não sou capaz de o fazer, mas eu penso que está na Bíblia. Porque há uma lógica maior, há uma lógica transcendente muitas das vezes para as perdas mais importantes que nós encontramos no caminho, em especial quando eu penso em entes queridos. Penso quando perdemos familiares, ou quando perdemos companheiros de vida, ou quando perdemos uh, pessoas que são incrivelmente importantes para nós e que temos imensa dificuldade em substituir o seu papel nas nossas vidas, em encontrarmos aquilo que é a força que a vida nos pode dar sem a sua presença. Mas é isso, é esse o convite que somos chamados a fazer. E existem autores que fazem propostas bastante interessantes para lidar com a perda, além deste Elizabeth Kubler-Ross. Eu lembro-me de um autor que não lida necessariamente com a perda enquanto tal, mas enquadra no seu processo de colapso quântico. Eu penso que já falei aqui noutras transmissões, que é o autor John DeMartini. E o autor John DeMartini, então no seu processo de colapso quântico, ele convida-nos a procurarmos as limitações nas vantagens, de uma forma muito resumida, muito sintética. Ele convida-nos a encontrarmos as limitações nas vantagens que temos, ou nos benefícios que temos nas nossas vidas, e também a encontrarmos as vantagens das perdas, ou das situações que nós preferíamos que não estivessem presentes, sejam limitações, obstáculos, desafios, o que seja. E portanto, neste sentido, existe então essa capacidade que nós podemos libertar de bem-aventurança, de bondade, de todo um leque de qualidades e de virtudes que podemos usar para nos construirmos e para irmos mais além e para irmos ainda mais fundo ou mais longe no nosso caminho quando encaramos as perdas com essa ótica construtiva, com essa ótica de possibilidade, ao mesmo tempo respeitando os nossos próprios tempos de assimilação da realidade tal como ela é. Obviamente que, e tu sabes, se me estás aqui a acompanhar, se estás a ver esta transmissão, que a centralidade, as práticas de atenção plena e que nos conduzem a estados de presença, em que estamos então em contacto com as dimensões mais profundas que nos constroem da nossa identidade e daquilo que somos em comunhão com tudo o que é uma base fundamental. Mas além disso, nós temos de aceitar que, como seres humanos limitados que somos, com as nossas próprias fraquezas, defeitos, o que seja, que nos impede de facto ser então essa expressão divina que esses grandes ensinamentos nos convidam a ser e a encontrar, pois nós temos os nossos tempos. Nós temos as nossas capacidades próprias de assimilação e de passar pelo tal processo, se quisermos considerar o processo da Sra. Elizabeth Kubler-Ross. Todos temos as nossas próprias etapas, todos temos a nossa própria fase de lidar com aquilo que perdemos. O nosso próprio processo. E, portanto, não devemos acelerar aquilo que já sabemos que em nós precisa de pausa, que precisa de restauro, que precisa de repouso. Precisa de, então, de respeito pelo aquilo que é a nossa maneira única, específica, de lidar com aquilo que esteja a acontecer. E isso é válido para quão mais importante é a lição a aprendermos com a perda, mais importante é termos essa capacidade de libertar o valor que essa perda nos pode trazer através das práticas recorrentes, pacientes, deliberadas, persistentes, de tudo aquilo que faça sentido para podermos encaixar a perda no nosso mundo, assimilá-la, por assim dizer, para depois então libertar essas forças, esses poderes, essas oportunidades. E portanto, em 2012, ocorreu-me uma ferramenta para lidar com erros que eu penso que também pode ser extremamente útil para lidarmos com perdas e com o conceito da perda. E se considerarmos que o próprio conceito já inclui em si uma certa dimensão de perda, portanto, um erro implica algum tipo de perda, se assim quisermos. Eu penso que estas 4 etapas do sistema ENRA, que são as etapas do encarar a realidade, a circunstância da melhor forma possível, depois procurarmos neutralizar o seu impacto emocional e então procurarmos colocar-nos numa posição em que lidamos com essa situação sem sentirmos uma perturbação ou um movimento fora do centramento, fora do nosso equilíbrio.
Então isso predispõe-nos a irmos para a terceira etapa, que é a etapa da reflexão, da revisão daquilo que aconteceu e podermos então libertar as aprendizagens, os contornos da aprendizagem, os marcos de aprendizagem que, se forem devidamente considerados, podem então libertar as oportunidades que temos de encontrar então os tesouros que estarão ali à nossa espera, com essa consideração mais aprofundada e que respeita precisamente os tempos da aprendizagem em nós. E depois, claro, o último passo, o A de aprender fazendo, ou de ativar, se preferires, que é, no fundo, fazer algo que despolete uns poderes dessa nova realidade que, com a aprendizagem que fizemos, então podemos criar, ou no mínimo ensaiar. No mínimo podemos perspectivar, se a situação se voltasse a colocar, como é que seria uma resposta. Faz sentido, uma resposta que é consciente, uma resposta que de facto pode dar aquilo que eu preciso para poder avançar no meu caminho agora. Eu acho que na nossa sociedade nós de facto, recuando agora um pouco, nós temos de facto um contexto em que nós não somos convidados a ter a sabedoria da perda. Aliás, eu acho que estamos numa trajetória em que essa sabedoria parece que está cada vez mais desafiada. Temos uma sociedade em que somos convidados pela rapidez das trocas, das comunicações, dos estímulos. Parece que somos convidados a pedir uma coisa mais antes de lidarmos com aquilo que foi subtraído, que ficámos sem. E talvez porque temos numa sociedade um contexto de abundância material como nunca houve até agora na nossa história, no nosso percurso. Isso faz com que não tenhamos facilidade em libertar as virtudes necessárias para podermos lidar com a perda, as tais virtudes da paciência, as tais virtudes do saber esperar, saber dar tempo ao tempo, ao mesmo tempo estando muito atento para fazer exatamente aquilo que é preciso agora, sem esperar um segundo que não seja necessário esperar. Portanto, é dançar nessa necessidade de uma grande paciência no longo prazo e no arco do próprio processo, de pensar de uma maneira estratégica e ver mais à frente como é que podemos então deixar que isto nos faça bem, isto que agora perdemos, e ao mesmo tempo sermos imensamente expeditos a lidar e a ativar o que podemos fazer já. Agora, por mais pequeno que pareça, porque é mesmo grão a grão que podemos criar então esses bancos de oportunidade, de conhecimento, de saber, de experiência feito. É grão a grão, é experiência a experiência, reflexão a reflexão, ato a ato, passo a passo. Pequenos blocos constroem grandes impérios. Sempre foi assim e sempre será assim, independentemente de estarmos ou não em aceleração que estamos, de estarmos numa sociedade globalizada e altamente tecnológica que estamos, e das mudanças que sucederem a um ritmo voraz que sucedem, como nunca antes. Mas há princípios fundacionais que se mantêm válidos. E este é um deles, de passo a passo, pequeno passo a pequeno passo, estamos cada vez mais próximos do ponto onde vamos libertar o melhor dessa perda e, de facto, converter essa perda em tesouro. Eu estou a ver aqui o teu comentário, Leonila, obrigado mais uma vez por estares. Deixa-me ler então. Ora, muitas vezes é mais fácil encarar a perda quando nos apercebemos que não são as memórias ou os ganhos passados que perdemos, mas sim as oportunidades futuras que tínhamos como expectáveis. Daí começar com a gratidão do que se ganhou, experienciou até ao momento da perda. Concordo. Sim, a questão, muitas vezes, a lidarmos com a perda é que ficamos presos a narrativas do que é que aquela situação que já não é representa para nós, do que é que nos dava, e isso pode nos levar, obviamente, a estados de tristeza e depois é uma constatação também muito simples de que muitas das vezes há perdas que nós temos que, de facto, naquele formato, são irrecuperáveis. Não é possível recuperar determinados entes queridos exatamente com aquele papel na nossa vida tal como eles o desempenhavam. Não é recuperável. No entanto, é possível recuperar e ganhar
outras dimensões que estavam personalizadas neles e que podemos encontrar ou distribuídas por pessoas diferentes, por várias outras pessoas, ou como um convite para que nós resgatemos essas dimensões e as integremos em nós sem estarem representadas numa figura externa. Eu penso em figuras parentais, penso ou pais, irmãos, entes queridos que nos sejam muito próximos. São figuras, ou um companheiro de vida, uma companheira de vida, que à partida é muito difícil, quando pensamos pessoalmente naquela pessoa em questão, como é que vamos substituir aquela pessoa? Aquela pessoa especificamente é insubstituível. Por definição, assim o é. Ao mesmo tempo, é um convite a de facto honrarmos a memória dessa pessoa e de facto estarmos muito gratos pelo seu papel, como tu falaste aqui, por tudo aquilo que nos trouxe, e ao mesmo tempo perceber que tudo aquilo que nos trouxe é também um padrão para tudo aquilo que nós podemos ter, alcançar, ir buscar ou deixar que a vida nos traga. Estabelecer um padrão para aquilo que de bom nós podemos ter. E eventualmente também nos pode, se formos ainda mais fundo, pode nos trazer uma consciência sobre dimensões que podiam estar em falta, na nossa própria experiência de vida e que agora com o espaço aberto por aquela perda, incluindo a nível pessoal, nós podemos encontrar a partir dessa ausência. Portanto, eu acho que há várias nuances que nós podemos trabalhar. Depende muito do tipo de perdas que seja. Nós, quando estamos a pensar em termos da expressão criativa autêntica de quem somos, a questão é sempre como é que podemos usar essas perdas a nosso favor, quais é que são, então, os tais tesouros dessa expressão criativa autêntica e, obviamente, esses blocos de construção da expressão criativa autêntica tão importantes como são as capacidades, as forças e os poderes, que eu pus aqui na proposta de valor a entregar-te, nesta transmissão. Quando vamos caminhando ao longo da vida, lidando com as várias fases, portanto, lidando com as suas várias faces. Perdão. Aqui a questão fundamental então é esse caminhar pela vida, procurando respeitar os nossos próprios tempos de aceitação da perda, que são variáveis de pessoa para pessoa, de perda para perda, de circunstância em circunstância, de fase da vida em fase da vida em que nos encontremos. E obviamente, procurar fazer a questão: como é que eu posso encontrar fazer disto um tesouro? E obviamente esta questão é contingente também do nosso próprio processo de maturidade, maturação, de evolução ao longo da vida, e vai sendo cada vez mais fácil, e às vezes há coisas que demoram décadas. Eu estava a recordar há pouco, a preparar esta transmissão, estava a recordar há pouco um processo de perda profissional de uma pessoa muito próxima, e que já aconteceu há mais de uma década, esse processo de perda que essa pessoa lidou. Neste caso foi uma perda associada a uma questão ética profissional, uma situação de falta de ética que a pessoa se recusou a participar e que lhe custou uma posição profissional, e foi uma situação que envolveu várias pessoas em várias organizações diferentes e em várias posições diferentes. E pessoas que estavam em posições de superioridade hierárquica e de poder bastante além daquela que era a posição desta pessoa. E esta pessoa foi tendo relações distintas e diferenciadas à medida que o tempo passou, com aquilo que perdeu, e foi percebendo que aquela perda era um convite a todo um conjunto de entendimentos e tomadas de consciência sobre como é que funcionam os jogos de poder nas organizações, como é que funcionam as hierarquias corporativas, o que é que estava em causa naquela situação que aquela pessoa não considerou da melhor forma, o próprio diagnóstico da situação, como nós vimos ontem, que não foi feito como poderia ser, com o grau de precisão e de profundidade que poderia ser, como não houve uma busca de envolvimento antes da situação ser ativada como foi, que de facto gratificasse as necessidades daquela pessoa logo à partida. E portanto, estes entendimentos, eu agora revi esta situação envolvendo esta pessoa, que foi uma situação bastante delicada, que envolveu inclusive as possibilidades de pôr em causa as posições, os postos de trabalho de várias pessoas. E essa pessoa teve a oportunidade, através dessa experiência que foi refletindo ao longo do tempo, teve a oportunidade de libertar
dimensões do conhecimento e perspectivas sobre o que é que estava ali a acontecer que têm-se revelado extremamente úteis para o seu caminho e, portanto, foi de facto um grandíssimo tesouro que aquela pessoa não percebeu como tal naquela altura, ter podido passar por aquela aparente perda, aparente injustiça, aparente desafio a vários níveis, porque sem isso aquela pessoa não tinha tido uma oportunidade tão transversal de tomar contacto com um conjunto de realidades e de, incluindo com os seus próprios valores, com os seus próprios princípios, do que era relevante em termos das suas prioridades, daquilo que queria representar e daquilo que queria fazer no seu próprio trajeto profissional. E, portanto, temos aqui outra das questões, que é a questão da maturação, como um bom vinho. A nossa própria narrativa, a nossa própria história relativamente às experiências que vivemos vai amadurecendo, vai evoluindo e, portanto, temos sempre essa possibilidade de, mesmo que factualmente o passado não se altere, a nossa narrativa, a nossa interpretação sobre os elementos desse mesmo passado vai crescendo, vai amadurecendo e vai libertando matizes cada vez mais inspiradoras à medida que vamos sendo cada vez mais capazes de libertar, então, significados em ressonância com o nosso próprio propósito. E porque a nossa capacidade de gerar significados e a nossa capacidade de libertar lições a partir dos factos, a nossa capacidade de mergulhar e de aprofundar aquilo que os factos nos extraem, a nossa capacidade de peneirar essas minas que são os factos presentes nas narrativas, nas histórias que fizeram parte das nossas vidas ou das vidas que acompanhamos, são extremamente ricas e extremamente enriquecedoras. E, obviamente, se pudermos aprender este tipo de lições de perdas com outras vidas, com outras narrativas que não as nossas, e pudermos extrair essas lições para nós, sem termos nós de passar pela manifestação da perda, e é uma das ideias mais inspiradoras que podemos considerar, penso eu, da leitura de biografias de pessoas, de personalidades que nos inspiram, é precisamente a possibilidade de aprender com as vidas dessas pessoas, com os desafios que elas viveram, com as soluções que elas ativaram, sem termos nós de pagar o preço de determinadas perdas, se antevemos então que esse tipo de desafios podem fazer parte do nosso caminho. E daí a importância então de mantermos essa capacidade reflexiva, não só voltada para nós e para a nossa própria história, como voltada para outras histórias, e então fazermos essa conjugação entre aquilo que são as aprendizagens próprias e as dos outros. E era isto que eu te queria transmitir hoje, fundamentalmente. Não me quero alongar muito mais. Se não tens mais nenhuma questão, mais nenhum comentário que queres fazer, e se tiveres, depois de ver esta transmissão, já sabes que o podes fazer para o julio@juliobarroco.com, e eu vou procurar escrever aqui nos comentários, e estou a fazê-lo agora mesmo, a ver se consigo. Sim, já está. Faz isso. Faz isso. Se precisares, se quiseres a minha ajuda, se quiseres libertar então mais valor para avançares com mais proficiência, mais rapidez, mais capacidade, uma clareza de perspectiva totalmente ajustada a ti e às tuas circunstâncias, depois já sabes o que tens a fazer. Só usares este e-mail ou enviares uma mensagem nesta plataforma, terei todo o gosto em ajudar-te. Por hoje é tudo. Muito obrigado mais uma vez por estares aí, em especial a ti, Leonila, mais uma vez pela tua participação. Todos somos poucos para vivermos o nosso propósito. E quando a maioria de nós estiver a viver a sua narrativa de propósito, não vão haver perdas, não vão haver ganhos que nos vão desviar desse melhor que está aí à tua espera, à espera que o tornes realidade. Até breve!